Olá, amados, graça e paz. Uma alegria estarmos aí mais um sábado juntos, compartilhando a palavra de Deus. Estamos na nossa série de mensagens intitulada Dependentes de Deus. Estou compartilhando aí com você alguns versículos, algumas meditações aí a respeito da nossa dependência em Deus. Lá no primeiro sábado de outubro, eu comentei com você sobre a tentativa ardiz do inimigo desde lá do Éden de tornar o homem independente de Deus, e essa é a tentativa dele. E aí nós vimos no segundo sábado a redenção que há em Cristo Jesus. Sabemos que essa redenção nos torna completamente dependentes de Deus, e isso é maravilhoso, é um privilégio, né? Já falei isso nos outros vídeos e vou repetir. Não sei pra você, mas eu me sinto privilegiada em saber que eu não preciso depender de mim mesma, da minha própria capacidade, da minha própria sabedoria, do meu próprio entendimento, da minha própria força, mas eu posso depender de Deus. Eu posso me render, me sujeitar a Ele, confiar na capacidade dEle, na sabedoria dEle, no poder dEle. Isso é maravilhoso, é um privilégio extraordinário. Aí no sábado passado nós vimos como colocar em prática, né, toda essa vida, como podemos ser colaboradores de Deus para que essa nova vida, que é completamente dependente do Senhor, de fato se manifeste. Vimos que precisamos nos colocar em submissão, colocar a nossa vida à disposição de Deus, nos rendermos à transformação da nossa maneira de pensar. E aí hoje eu quero compartilhar com você a questão da tentativa do inimigo o tempo todo de nos impedir de crescer nessa vida, né? De nos rendermos de fato para que Deus mude a nossa maneira de pensar. Quantas vezes eu vejo algumas pessoas que falam assim: eu não sei, parece que eu não consigo ler a Bíblia, eu não entendo. Eu começo a ler, me dá sono, ou eu começo a ler, não consigo entender. E daí eu desisti. Eu oro e tá tudo certo. Eu sempre falo que não tem como nós orarmos se nós não conhecermos a verdade, né? Porque nós oramos de acordo com a verdade. Então nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus, conhecer a verdade de Deus, que é manifestada através da sua palavra escrita. Glória a Deus, porque o Senhor nos deixou a sua palavra escrita. Então hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre essa tentativa do inimigo de criar fortalezas em nossa mente. Para quê? Para nos aprisionar, para não nos deixar fluir em Deus e na vida que Deus conquistou para nós. E eu quero ler um texto com você, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, dos versículos 3 ao 5. Acompanhe aí comigo. Fala assim, ó: Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amados, o inimigo tenta contra as nossas vidas. Ele tenta nos deixar presos a fortalezas mentais, a formas de pensamento que são contrários ao conhecimento de Cristo Jesus. Olha o que nós lemos ali, que são contrários ao conhecimento de Deus. Quero ler com você de novo ali, ó. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o quê? Contra o conhecimento de Deus, e levamos os nossos pensamentos cativos a Cristo. Amados, o inimigo usa demais a sabedoria do mundo para tentar nos aprisionar. Por quê? Porque a sabedoria de Deus é muito diferente da sabedoria do mundo. Quero ler outro texto com você, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 18 e a parte A do versículo 19. Acompanhe aí comigo. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, em outras versões diz deste mundo, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é o que? É loucura aos olhos de Deus. Olha só, amados,
O inimigo tenta utilizar demais a sabedoria desse mundo, argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Para quê? Para nos tornar prisioneiros em fortalezas mentais, em formas de se pensar. Por exemplo, em relação... Agora eu vou dar um exemplo aqui, porque nós aqui do Ministério Vida vivemos isso, então eu posso falar na prática, né, a respeito disso. Por exemplo, a questão de finanças. O mundo tem uma forma de ver as questões sobre finanças. Deus tem outra maneira de ver a respeito de finanças. Eu vou dar esse exemplo, eu já dei outras vezes, mas é porque nós vivemos isso, amados. Mas pensem aí em assuntos que talvez você esteja vivendo e você fique assim, puxa, a Bíblia fala outra coisa a respeito disso e eu tô aqui. Né? Nós podemos aplicar, a sabedoria do mundo fala uma coisa a respeito de casamento e criação de filhos, a Bíblia fala outra. E aí, às vezes, nós começamos a acreditar mais na sabedoria do mundo, na ciência, na psicologia, isso e aquilo, do que na palavra de Deus. Eu não estou desmerecendo os nossos irmãos que são psicólogos, não é isso. Compreenda aí o que eu estou dizendo. Agora, quando nós colocamos a nossa dependência na ciência, na sabedoria do mundo, e não em Deus, no conhecimento de Deus, aí nós estamos fadados a uma vida de ruína. E eu falei que eu ia dar o exemplo aqui nosso na questão de finanças, por quê? Nós fomos chamadas aqui, né? Eu e a Karina fomos chamadas para ensinar a palavra, compartilhar a palavra de Deus aí com os irmãos. E Deus nos chamou e Ele começou a ministrar no nosso coração, dizendo, saiam do emprego de vocês, porque eu vou manter vocês. Eu vou manter vocês. Tá, Senhor, vamos lá. E o Senhor foi trabalhando isso no nosso coração. Mas qual que é a mentalidade que estava? Tá, como é que a gente vai se sustentar sem trabalhar? Deus já havia colocado no nosso coração desde o início, desde antes de iniciar o ministério, quando ainda sonhávamos com isso. Deus já havia colocado no nosso coração que nós não cobraríamos nada. De graça nós recebemos e de graça nós damos. Tudo que fazemos é Deus que está fazendo por nosso intermédio. Então Ele mesmo supre as nossas necessidades. O Senhor foi colocando isso no nosso coração. Chegou o momento que Ele disse, agora eu quero que vocês abandonem o trabalho. E a Karina abandonou antes de mim. Eu fiquei ali numa teimosia, né, com Deus. Numa teimosia ali, ô Senhor, né, como que eu vou me sustentar? Como que eu vou manter a casa? Como que eu vou, não tenho casa própria, como é que eu vou pagar o aluguel? E aí, Senhor, e o Senhor ali ministrando no meu coração. Filha, o trabalhador é digno do seu salário. Você trabalha para mim, pode deixar que eu mesmo te pago. Mas qual que é a sabedoria do mundo? Isso é loucura, Catiane. Inclusive entre cristãos. Né? Quando eu ia compartilhar isso com alguns cristãos, eles diziam, você tá louca. Você tá louca. Não faça isso. Ou então venda. Escreva livros, já que você é escritora. Venda seus livros para você poder se manter. E Deus dizia, não, você vai oferecer tudo gratuitamente, filha. Você não vai vender nada. Porque sou eu que te dou tudo isso, então você vai entregar. E não precisa se preocupar com o teu sustento, porque eu mesmo vou te sustentar. Amados, claro que foi uma guerra aqui dentro. Eu precisei o quê? Ah, Senhor, eu me entrego ao Senhor. Eu comecei a meditar nas palavras de Deus que falavam sobre esse assunto. Sobre confiar no Senhor para a provisão. Quando eu falo aqui confiar no Senhor, Ele estava me dando uma direção específica. Né? Não estou falando aí, oba, todo mundo agora vai largar seus empregos e vai começar... Não é isso, né? Para mim, o Senhor estava me dando o quê? Uma direção específica. Eu quero que você, Catiane, largue o seu trabalho e confie em mim para a provisão, para o sustento. Foram meses ali, né? A guerra ali com Deus. Tentei negociar com Ele, tá bom, vou trabalhar só fazendo plantão, então, só final de semana. Não dá certo, né? A obediência tem que ser o quê? 100%. Deus não tá mandando? Vai lá e faz o que Ele tá pedindo. Por quê? Porque Ele é fiel em cumprir. Amados, Ele tem nos sustentado. Estamos aí vai fazer 7 meses que eu saí do meu trabalho e falei, tudo bem, Senhor. O Senhor que nos manterá é o Senhor que nos manterá. E, amados, é o Senhor que tem nos mantido. Ele usa as pessoas e nós somos eternamente gratas pelos corações generosos dos irmãos que têm sido movidos pelo Espírito
para ofertar em nossa vida. E eu sei que Deus tem usado, eles têm sido canal de bênção para as nossas vidas, têm sido abençoadores. E glória a Deus pela vida de cada irmão que tem feito isso. Glória a Deus. Claro, não vou dizer para você, às vezes dá um aperto no coração, às vezes dá, porque às vezes a gente olha, ixi, o começo do mês está chegando e será que vai entrar oferta? Será que a gente vai conseguir pagar todas as contas? Tá, nós também temos as nossas áreas de vulnerabilidade, sim, mas o Senhor está o quê? Trabalhando. Estamos nos colocando à disposição de Deus para que Ele atue conforme a sabedoria dele, porque a sabedoria do mundo diz para nós que isso é loucura. Isso é loucura, Catiane, isso é loucura, Karina, não façam isso. Como que vocês vão viver sem ter uma fonte de renda certa? Não temos nenhuma fonte de renda certa. Nesses 6, 7 meses aí que vai fazer, está fazendo aí, 7 meses, o Senhor não nos deixou faltar nada. Nada. Tá, às vezes fica um pouquinho apertado ali, às vezes, né, fazemos um ajuste aqui, um ajuste ali, mas o Senhor mesmo nos dá o que? Sabedoria para fazer todas as coisas. Tô aí contando esse testemunho, nem ia me alongar falando tanto, mas o Espírito Santo está me conduzindo nisso. Por quê, amados? Porque alguém aí precisa ouvir isso. Então, quero te dizer, se você tem ouvido a direção de Deus, lembre-se, você é dependente de Deus, não é dependente do mundo. Você é dependente de Deus. Se o Senhor tem te direcionado a alguma coisa específica sobre a tua vida, o teu casamento, tua profissão, se o Senhor tem te direcionado e você sabe que é o Senhor, a gente sabe quando é o Senhor que está falando conosco. Aquela coisa pulsa dentro de nós, nós temos paz, às vezes ficamos com receio porque o que os outros vão pensar a nosso respeito, mas nós sabemos quando é Deus que está falando conosco. Se você tem entendido da parte de Deus algo que você precisa fazer, faça. Faça. Lembre-se que você é dependente dele, você não é dependente do mundo. E lembre-se que nós precisamos, olha o que nós lemos ali no texto de 1 Coríntios, nós precisamos nos tornar loucos. Se você pensa que você sabe segundo os padrões desse mundo, você deve se tornar louco para que então se torne sábio. Eu gosto dessa palavra louco no original grego, que é moros, e um dos significados dela é incrédulo. É louco, insensato, mas também pode ser incrédulo, ou seja, torne-se um incrédulo em relação às coisas do mundo. Quando você ouvir a sabedoria do mundo, não creia. Creia na sabedoria de Deus, no conhecimento de Deus. Nós temos as armas de Deus para destruir as fortalezas. O inimigo nos aprisiona em fortalezas, em estruturas mentais. E ele utiliza o quê? A sabedoria do mundo. Se eu não tivesse, nem eu nem a Karina, nos permitido deixar que Deus ministrasse o nosso coração através da palavra dele, da sabedoria dele, a respeito de provisão, de confiança, de acreditar que é ele que cuida de nós, nós jamais teríamos deixado os nossos empregos. Jamais. Mas era uma direção, né? Lembrando que era uma direção específica para nós. Cada um aí eu sei que tem suas direções específicas que Deus nos dá a respeito de todas as áreas da nossa vida. E Deus nos deu essa direção específica. Se nós tivéssemos confiado na sabedoria do mundo, jamais teríamos feito isso. Talvez estivéssemos vendendo as coisas. Ah, compra aí o nosso livro, assiste aí a nossa live e por 50 reais. Sabe, amados? Tá, tem aí os irmãos que fazem isso, não vou entrar nesse assunto, mas o que Deus nos direcionou é: não vai cobrar nada, não precisa disso, porque eu sustento vocês. Vocês não precisam vender absolutamente nada da minha palavra, porque eu dou para vocês, eu ensino vocês e vocês simplesmente multiplicam, ensinam, compartilham. E a provisão eu mesmo providencio. Não se preocupem. Esse é o conhecimento de Deus, que aos olhos do mundo, o mundo olha e diz assim: isso aí é loucura. É a loucura que nós estamos vivendo aí há 7 meses. E essa loucura tem sido cada dia mais extraordinária, porque aí o Senhor tem firmado o nosso coração, e cada vez mais nós temos: Senhor, o quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor é fiel. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Sabe, amados, nós precisamos o quê?
nos render, o inimigo tenta nos aprisionar. Pense nisso, por favor. O inimigo tenta nos aprisionar usando a sabedoria do mundo. Todo argumento e pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Mas nós temos a arma mais poderosa que poderíamos ter em mãos, que é o quê? A palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus, que é poderosa, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Essa palavra é poderosa para destruir qualquer fortaleza, qualquer engano, qualquer mentira, qualquer argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Use a palavra de Deus e permita que o Senhor destrua cada uma das fortalezas que tem aprisionado você. Torne-se um louco em relação à sabedoria do mundo. Torne-se um incrédulo em relação à sabedoria do mundo e totalmente crédulo em relação à sabedoria de Deus. Deixa Deus te conduzir. Renda-se. Deixa o Senhor destruir essas fortalezas aí que tem te aprisionado em tantas e tantas áreas da tua vida. Nós somos dependentes de Deus e o Senhor anseia que nós vivamos essa completa dependência dele. E ele é fiel, amados. Até quando nós somos infiéis, a palavra nos garante isso. Ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Vale a pena viver em completa dependência de Cristo Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. E no próximo sábado nós encerraremos aí a nossa série de mensagens dependentes de Deus. E nós falaremos sobre como permanecermos firmes contra as armadilhas, as ciladas, as tentativas do inimigo, que é permanecermos firmes em fé nas verdades da palavra de Deus. Veremos aí como o inimigo atua contra as nossas vidas, como o acusador, aquele que nos acusa e tenta, através dessas acusações, tirar a nossa paz, a paz que temos no relacionamento com Deus, gerando culpa, tentando, trazer culpa para a nossa vida. Mas aí nós compartilharemos isso no próximo sábado e veremos que nós resistimos a tudo isso, permanecendo firmes em fé nas verdades de Deus. Então até o próximo sábado. Já falei aí que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida, que você tenha um final de semana cheio, transbordante da graça, do amor, da paz de Cristo Jesus. Até o próximo sábado, um abraço.